Está em análise na Câmara um projeto de lei que proíbe o reajuste ou corte de serviços públicos durante períodos de calamidade pública. O relator da proposta é o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. A gente conversa com ele agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Considero muito importante esse projeto nesse período aí que nós estamos ainda vivenciando, embora com menos intensidade, a questão da calamidade pública, da pandemia da Covid-19. Deputado, a gente está falando do projeto 659 de 2020. A proposta ela foi aprovada já na Comissão de Desenvolvimento Urbano, seu relatório foi aprovado, né? Explica para a gente como deve funcionar em períodos de calamidade. Quer dizer, essa regra, ela deve valer só para as pessoas de baixa renda? Todo mundo pode ter direito a esse, vamos dizer, um benefício, né, que seria a manutenção de serviços públicos, como água, energia elétrica, né, deputado, em períodos de calamidade pública? Pois é, eu primeiro considero que foi uma ótima iniciativa dos deputados Helder Salomão e também Margarida Salomão, ex-deputada federal, porque a gente viu, né, toda a sociedade vivenciou, né, a situação da pandemia, que ela exigiu, primeiro, a questão do isolamento social, o afastamento das atividades produtivas, exigiu medidas que acabaram influenciando na questão econômica. Ou seja, muitas famílias ficaram sem renda. Quem trabalhava e trabalha na área informal, trabalhadores informais, foram os mais atingidos, por não ter uma renda certa, não ter vínculo empregatício, e, portanto, não ter uma renda suficiente para garantir serviços essenciais, que é o caso aí do fornecimento de energia elétrica, de água, de esgoto, e, portanto, todos os serviços fundamentais, inclusive na comunicação também, mas o foco principal na questão da energia. Outros projetos também foram apresentados, tanto que na análise, depois na relatoria, nós apensamos mais outros 6 projetos de outros deputados muito semelhantes, todos preocupados com a incapacidade das famílias de poderem arcar com essa despesa, pagar o serviço, e, por outro lado, é uma questão também de direitos, de sobrevivência, já que todo mundo depende da energia. Então, basicamente, a proposta ela veio para tentar evitar uma situação pior ainda. As famílias já sofrendo e, por outro lado, sem dinheiro para pagar, ficando sem energia. Então, para evitar cortes, suspender, portanto, nesse período, cortes, suspender pagamentos, não significa não pagar, embora algumas situações até se propõem isenções ou reduções e uma forma de subsídios. Mas, no geral, exatamente para que, nesse período de calamidade, se possa ter uma alternativa para as famílias sobreviverem, que esse é o termo talvez mais adequado. Ou seja, deputado, o senhor tocou aí num ponto importante, só para esclarecer, não seria realmente os usuários não pagarem, então, pelas suas contas, mas estaria proibido, ou ficaria garantida a manutenção dos serviços durante o período de calamidade pública, é isso? Basicamente, você tem 3 situações nessa proposta. Tem a questão da isenção de cobrança, mas isso dependeria, claro, de medidas complementares. Você pode, para a população de baixa renda, dependendo do enquadramento, ou de uma medida provisória, de uma decisão do governo, sim, ter algum tipo de isenção, portanto, o poder público assumir parte dessa despesa, ou totalmente. Mas tem uma segunda situação, que é impedir reajustes também, e isso valeria para todo mundo, né? Quer dizer, para toda a população, não só as famílias de baixa renda. E uma terceira situação, que é impedir a suspensão do serviço por conta de inadimplência. Então, hoje, as concessionárias elas podem suspender o serviço quando há atraso no pagamento. Então, nesse caso, não haveria suspensão, não haveria corte, enquanto tivesse a calamidade, enquanto tivesse a situação. Então, são 3 pontos importantíssimos que, portanto, são contemplados, inclusive no substitutivo que eu apresentei, a gente enfatiza bem isso, porque, como vieram várias sugestões dos outros projetos apensados, nós consolidamos numa proposta só, no substitutivo,
substitutivo para exatamente garantir essas três situações: isenção para muitas famílias, vedação de reajustes e também impedir a suspensão do serviço. Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, ele que é relator do projeto 659 de 2020, foi relator, né, deputado, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o parecer foi aprovado na comissão, e a proposta, ela está em análise na Câmara, sem a necessidade de passar pelo plenário, ou seja, em caráter conclusivo, só precisa passar pelas comissões da Câmara, e ainda precisa ser aprovado na Comissão de Trabalho, também na Comissão de Trabalho e Serviço Público, Finanças e Tributação, e Minas e Energia também, né, deputado? E Comissão de Constituição e Justiça. Alguns, ainda 4 comissões ainda para essa proposta ser avaliada, votada, antes de seguir para o Senado. O senhor está confiante aí na aprovação do projeto, deputado? Acredita que ele será aprovado aí nesses colegiados que ainda faltam aí para analisar a proposta? Olha, eu acredito que sim, porque esse é o tipo de projeto que não é para apenas o momento presente, é exatamente para situações futuras também. Qualquer situação de calamidade pública, poder ter essa possibilidade. Inclusive, no projeto que foi apresentado, no substitutivo, se coloca que se especifica, inclusive, quem serão os beneficiados, onde se coloca usuário de residencial de baixa renda, hospitais públicos e filantrópicos, as instituições e entidades sem fins lucrativos, principalmente aqueles de apoio à mulher, a dependentes químicos, a crianças e adolescentes, a pessoas idosas, animais abandonados, entidades de assistência social, na prestação de serviços públicos. E, portanto, você elenca uma série de situações que vão ser contempladas em situações, inclusive, futuras, de calamidade futura, não só do presente momento. Então, nessas comissões que ainda faltam, acredito que deva ser tramitado de forma muito rápida também. Na CDU, houve uma acolhida muito positiva de todos os deputados, e, no final, a última comissão de Constituição e Justiça, que, depois dela aprovado, o projeto já estará valendo. Então, é muito importante uma tramitação mais rápida possível, porque podemos ter outras situações que possam ensejar calamidade pública também. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo as informações, então, sobre essa proposta, né, que proíbe o corte ou reajuste de serviços públicos em períodos de calamidade pública. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado também, um grande abraço. Nós conversamos com o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. A gente fica por aqui e até a próxima.